Nessa unidade, nós vamos juntar tudo que aprendemos nas aulas anteriores e colocar em prática num look glamour. Então, a Carol já está com a pele pronta e vai receber texturas metálicas, com glitter e cílios para crescer essa maquiagem, ideal para um evento social à noite. Claro que ela pode ser usada em outras situações, afinal o esfumado é um clássico. A gente começa com um lápis Kajal preto, afinal esse look vai ser mais intenso. Lembrando que aqui você pode usar um primer de olho ou uma sombra de longa duração também. A gente vai aplicar o lápis Kajal preto na pálpebra móvel toda. Quando a Carol abre o olho e olha para frente, esse lápis não atravessa para a pálpebra fixa. Agora, com o pincel limpo, eu esfumo o lápis Kajal. Lembra que o lápis Kajal ele é mais cremoso, ele não seca como uma sombra de longa duração. Então ele me dá mais tempo para elaborar melhor essa maquiagem e colocar o que eu quiser por cima. Esse processo do esfumado é importante porque vai garantir que quando a sombra vier, a gente já tem o degradê construído. Ao invés de usar sombra em pó, eu vou optar aqui por um pigmento. E a gente vai depositar o pigmento primeiro em cima do lápis Kajal. O lápis Kajal ele é cremoso, então ele segura bem e evita que o pigmento caia também embaixo. Potencializa a cor e potencializa o brilho. Peço para a modelo olhar para cima. A gente vem com o lápis preto tipo Kajal na parte de baixo, rente aos cílios inferiores. E agora eu vou pintar até quase no canto interno do olho, juntando e complementando esse Vzinho no canto externo para alongar ainda mais o olhar. A gente esfuma o lápis primeiro, como a gente fez em cima. Eu já aproveito para alongar ainda mais o olhar nesse espaço possível de esfumado que já combinamos nas aulas anteriores. E na sequência venho com o mesmo pigmento embaixo. Então essa é a estrutura do esfumado. A única coisa que eu mudei aqui foi adicionar o pigmento ao invés de uma sombra compacta. E a gente vai, então, construir esse degradê. Agora eu vou usar uma outra cor. Pensei em adicionar, então, para esfumar, um tom de vinho fosco. Com o pincel de esfumar. Movimento circular, pode começar com vai e vem, sempre do canto externo. Não esquece de fazer esse esfumado mantendo o pincel a 90 graus, não deitar o pincel para ele não tirar o metálico da sombra da pálpebra móvel. E aqui essa mistura de roxo mais quente e o roxo mais frio faz com que a composição de cores tenha um diferencial. Não é tudo marrom e nem tudo no mesmo tom, não é monocromático. A ideia é criar uma composição aqui de cores análogas. Então elas são da mesma família, mas elas têm fundos diferentes. A gente vai aplicar os cílios. Quando você for escolher cílios para o seu modelo, para sua modelo, primeira coisa que você tem que pensar é o espaço que esses cílios vai ser aplicado. Então a Carol olhando para frente, ela tem um espaço dos cílios naturais dela até a sobrancelha bem grande, se a gente for comparar com o espaço que eu tenho, que é bem menor. Então a escolha dos postiços para ela pode ser mais longa e pode também ter mais volume. No meu caso, eu teria que colocar algo mais curto para os cílios postiços não encostarem na sobrancelha e aí virar uma coisa só. Então é uma adaptação de espaço que você tem que fazer. Evitar cortar os cílios nessa parte aqui, apesar de que a gente vai cortar, mas você vai entender já por quê. E se você precisar fazer uma adaptação de tamanho, sempre corte para o canto externo. Então se você precisar ajustar para o tamanho do olho, você sempre vai cortar a parte mais longa e manter a parte mais curta para que a transição dos cílios naturais para os postiços fique ultra natural, ultra perfeita. Com essa técnica que eu vou ensinar para vocês, a gente não precisa cortar nada e descartar. Nós vamos aproveitar os cílios todo e ajustar para cada olho. Então, vamos lá. Eu prefiro os cílios postiços com a tira transparente, porque eu acho que ele some mais quando você aplica. Tem alguns que tem a tira preta e às vezes isso precisa de um acabamento maior, às vezes passar um delineador preto ou um esfumado com lápis preto na raiz para que
a tira dos cílios suma. E tem alguns que tem até a tira muito brilhante, fica muito evidente que colocou os cílios postiços. Eu acho que tudo que você coloca postiço na sua maquiagem ou na beleza, tem que ler como se fosse seu. Então, se for cabelo, se for unha, se for cílios, sempre pensando aí nessa proporção e no que seria viável se fosse natural. Aqui a gente vai cortar, ó, em 2 partes. 1, 2. Mais ou menos, você vai deixar 3 pedaços iguais. E vai fazer o mesmo corte do lado de cá. Então a gente vai cortar aqui. 1, 2. Ótimo. Aí, no caso da Carol, não preciso curvar os cílios porque ela tem os cílios naturalmente curvados. Mas, se for o caso, curvaria os cílios agora antes da aplicação dos cílios postiços. Você vai precisar também de pinça e cola para cílios postiços. A cola tem 2 tons. Tem a branca, que seca transparente, e tem a cinza, que seca preta. Eu prefiro a transparente porque se der um errinho, borrar um pouquinho para cima ou sujar, ela seca transparente e não vai comprometer o resultado da maquiagem final. A gente vai preservar a sequência, então do menor para o maior ou do maior para o menor, na sequência em que ele se apresenta, não posso intercalar. Rola o dedo para puxar os cílios, que às vezes na pinça você não consegue. Então aqui você pegou o canto externo, vou começar com ele. Passo a cola, tá, a cola de cílios. Capricha bem nas pontinhas, para ficar bem aplicado. Peço para ela olhar para baixo. E ao invés de conectar com o olho, você vai fazer esse movimento, ó. Então a gente vem de cima mesmo. E encaixa no canto externo. Pode arrumar com a mão. E a ideia é que você faça esse movimento com os cílios postiços, para que ele encaixe bem na raiz dos cílios naturais. Olha lá na frente. Olha de frente para ver se não está muito para dentro, porque nessa questão também os cílios a gente tem que olhar a simetria. Eu vou até colocar um pouquinho mais para fora. Dá tempo, porque até a cola secar, você tem alguns segundos para ajustar caso você precise. Então, dá para tirar, empurrar um pouquinho para o lado. E agora vamos para o próximo passo. Rolo o dedo aqui, puxo os cílios, aplico a cola. E, de novo, aquele movimento, ó. Aqui, onde é o lugar que vem o segundo pedaço? Se for um olho pequeno, você vai ter que sobrepor a ponta do primeiro pedaço com a ponta do segundo. Não tem problema, o resultado visual é bonito e fica harmônico. Se for um olho maior, você vai encostar uma ponta na outra e até dar um espaço se for preciso. Atenção quando for aplicar o canto interno, para não chegar muito perto de onde sai a lágrima, porque isso pode incomodar quem está usando os cílios, pode pinicar, sabe, a cada movimento. Então eu realmente deixo aqui um espaço que a gente vai complementar depois com a máscara de cílios para dar essa junção e ficar tudo perfeito. O par de cílios postiços você usa como profissional apenas uma vez, até porque a Carol vai usar os cílios postiços no evento que ela vai, não sei qual imaginário, ou na foto, e depois eu não retomo os cílios, guardo, higienizo e uso outra pessoa. Mas se ela comprou para ela e quer usar, é óbvio que ela pode limpar com demaquilante e guardar na caixinha para usar novamente algumas vezes. Quanto mais você cuidar dele e devolver na forma inicial e fazer essa limpeza, mais vezes você consegue usar. Mas eu diria que não mais que 2 ou 3 vezes. Muito bem, agora a gente retoca o corretivo ou aplica o corretivo, se está só na base. Movimento de batidinha com o pincel fofinho, empurrando o corretivo. Depois pode arrastar de leve para não ficar marca. E aqui o próprio corretivo já dá conta de organizar caso tenha caído sombra. Se for um caso extremo, caiu muito e você começou a passar o corretivo e ainda ficou escuro, aí sim vale pegar um algodão com água micelar, remover e depois aplicar o corretivo. Trabalha com corretivo bem no canto interno, que é onde vai chegar o iluminador já já. Agora a gente começa a colocar os efeitos especiais. Então eu vou adicionar uma sombra em gel com glitter.
Caso você não tenha uma sombra em gel já feita com glitter, uma ótima recomendação é misturar o glitter com gel de sobrancelha, porque você consegue fazer sua própria sombra em gel de uma forma fácil com um kit mais básico. E a gente vai colocar esse glitter primeiro no centro do olho, mas depois a gente pode arrastar para as laterais para não ficar marcado. Então aqui com um produto, a gente transforma o esfumado tradicional em algo mais glamouroso. E você pode optar por um glitter que tenha o mesmo fundo da sombra, ou por um glitter mais dourado, ou um glitter mais prateado. E é legal fazer essas experimentações. Você pode inclusive fazer a experimentação de passar o lápis, a sombra que você usou, e depois testar qual é o melhor glitter que vai ficar por cima. Pode fazer isso antes, no dorso da sua mão, e depois já sabe como vai ler isso no olho. Agora a gente ilumina. Primeiro com uma sombra sem brilho, só fosca. Traz aqui para dentro para encontrar os outros produtos. E ilumina aqui, porque a gente vai fazer uma sobrancelha mais desenhada. Nesse caso, o iluminador ele ajuda a sobrancelha a ficar com ainda mais destaque. Vamos colocar um iluminador dourado por cima, agora com brilho. E a sobrancelha, que vai dar a moldura para esse olho. O olho ganha mais destaque e a expressão do olhar também. Para Carol, eu vou usar lápis de sobrancelha e construir uma técnica 3D. Então a gente faz um fundo com uma cor mais clara, porque ela tem a sobrancelha grossa, mas ela tem poucos pelos. Então se eu venho com uma sombra de uma cor só e tento desenhar a sobrancelha, ela vai ler muito falsa. Para conseguir um resultado impactante, mas ao mesmo tempo que pareça uma sobrancelha natural, eu vou construir então um fundo mais claro e depois com a cor mais escura eu desenho alguns pelinhos. Então aqui um lápis de sobrancelha. Lápis de sobrancelha, ele tem menos pigmento do que o lápis de olho, então ele fica mais natural, ele não pinta tanto, ele não colore tanto o olho, que não é a ideia aqui. E começa sempre do arco da sobrancelha para fora. Evita esse desenho muito gráfico aqui, que naturalmente não acontece. Então a gente pinta embaixo, mas vai esfumar para cima. Você pode usar um pincel assim para esfumar e não deixar tão marcado. Todo mundo tem esse começo de sobrancelha um pouco mais selvagem, não é tão gráfico. Então às vezes o pelinho é para o outro lado, às vezes para cima. E a gente vai construir esse começo de sobrancelha com a cor mais escura, mas numa outra técnica. Esse pincel ajuda a esfumar o lápis e não deixar tão carregado. E aí com uma cor mais escura, que pode ser uma sombra se você tiver, não precisa ser lápis e lápis, você pode usar o fundo do lápis e depois com a cor mais escura você vem com uma sombra e constrói esses pelinhos falsos. A gente vai fazer isso aqui, ó. Então tem que manter essa naturalidade do começo para não ficar algo muito blocado que lê muito falso na maquiagem. E uma outra técnica que eu adoro usar para sobrancelha é a técnica do spray de cabelo. Então você pode espirrar o spray de cabelo no pincel, não na Carol. Você joga no pincel e aí você usa o spray para deixar a sobrancelha no lugar. A minha recomendação para quem tem mais dificuldade é construir aos poucos. Então faz o lápis, faz a sombra, faz a sombra. Não tem uma regra nesse sentido, faça o que você se sentir mais confortável e que o resultado for melhor no final. Pronto, agora os olhos finalizados, quase finalizados, porque eu vou aplicar a máscara de cílios para juntar os cílios naturais dela com os postiços. Então aqui a gente vai aplicar a máscara de cílios só na raiz, não precisa passar em tudo.
E embaixo para dar o complemento também. E o acabamento dessa maquiagem. Muito bem, que glamurosa! Agora vamos para a pele. Então a ideia aqui é construir uma pele para uma maquiagem social. A gente vai garantir que essa pele fique fosca por mais tempo, até porque eu quero misturar texturas. Então eu tenho glitter, vou ter o metálico, o gloss e eu preciso do contraponto da textura fosca que vai ser na pele toda. Aí eu venho com o pó facial, esse adaptado para o tom de pele dela, e uma esponja. Eu vou pegar assim. Pode tirar o excesso também, ó, dobrei agora o lenço de papel só para tirar o excesso. E o que a gente vai fazer é construir esse efeito super fosco, porque o brilhante ao lado do fosco vai parecer ainda mais brilhante. Agora sim. E vamos reforçar o iluminador e o blush. Eu vou usar um iluminador também com bastante brilho. E aqui é uma partícula mais de glitter, com fundo rosado. Ele não tem tanta cor, a gente vai ver mais mesmo os pontos de brilho. E o blush. Vou usar um blush que tem mais vermelho, também mais metálico, mas vou usar pouco produto para não roubar a atenção dos olhos. E por fim, a gente vai encerrar com os lábios numa textura de gloss. Vamos usar contorno labial e depois um gloss também com brilho. Aqui eu vou pintar com o lápis de boca no canto interno, que é uma coisa que a Carol já tem naturalmente, ela tem um contorno de boca um pouco mais escuro. E por fim a textura do brilho do gloss, que complementa a maquiagem. Então essa é a versão do olho esfumado com um toque de glamour, misturando pérolas de brilho diferentes, cintilantes, metálicos, o gloss, o fosco. E a ideia é que você não tem que retocar essa maquiagem com aquela técnica de selar e usar a esponja com pó. Mas se você quer fazer o uso de um spray para que dure mais tempo, você pode usar agora e esperar secar. Então você espirra, espera secar, e depois pode passar um pouco mais de pó facial em cima se for o caso. Mas eu acho que aqui não vai precisar de retoque com todas as camadas que a gente construiu usando os produtos no passo a passo que a gente seguiu até agora. Na próxima aula a gente vai ver a simetria com cor num look mais artístico.